porque ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já foi posto, Jesus Cristo. 1 aos Coríntios 3, verso 11, Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. Isto porque a gente sempre trata de assunto importante. Aliás, o tema que estamos estudando, importantíssimo, a encarnação. E hoje vamos falar de um ponto que ele vai nos levar a várias referências bíblicas, a vários textos paralelos. Ali, em Filipenses 2, versos 5 a 11, neste ponto, ou seja, na fase conclusiva do texto, quando diz que ao nome de Jesus se dobrará todo joelho no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tudo aqui é tão lindo. Tudo aqui tem uma influência poderosíssima na nossa vida espiritual, no nosso conhecimento de Deus. Mas, depois de ouvir que todos os joelhos, ou no singular, todo joelho se dobrará e toda língua confessará diante deste nome, este nome que está acima de todos os nomes, Jesus Cristo. A finalização, tudo isso é para a glória do Deus Pai. Lembrem que a gente já aprendeu que as Escrituras não falam de Deus Filho. Não é teológico e nem gramatical Deus Filho, mas Deus Pai. Nós veremos o papel que redundará, tudo redundará no Deus Pai. Lembrando agora que, ligado ao termo Deus Pai, aparece muito nas Escrituras o termo Deus Todo-Poderoso. Lembrando que, quando Deus falou com Moisés, ele, logo após aquela resistência à vocação de Deus no princípio, e após ele ter aceitado aquela empreitada, aquela missão, Deus disse para ele, ali em Êxodo 6:3, ele estava como que dando uma palavra de admiração a Moisés. Ele disse que, olha, eu fui conhecido, eu me revelei
a Abraão, a Isaque, a Jacó, isto é, aos patriarcas, como o El Shaddai. El Shaddai, palavras hebraicas, que quer dizer Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, Senhor, você é o primeiro. Eu não me revelei aos patriarcas, mas revelei a você. É claro que não vem ao caso agora, é fora de nosso tema. É só lembrar que Moisés foi exigente quando ele encontrou com Deus lá na sarça ardente. Ele aceitou. Depois de alguma relutância, ele aceitou ir ao Egito para libertar Israel, mas com uma condição: ele quis saber o nome de Deus. E ele descobriu, foi revelado a ele o nome Senhor. Mas esta expressão, Deus Todo-Poderoso, que a gente vai fazer uma analogia entre Deus Todo-Poderoso e Deus Pai. Ali em Apocalipse 1:8, tem aquela declaração: eu sou o Alfa e o Ômega, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Esse tipo de declaração é do Deus Pai. É o Deus Pai que é o El Shaddai, que é o Deus Todo-Poderoso. E nós veremos que tudo, que o clímax do propósito de Deus, do plano de Deus, vai terminar, vai se voltar tudo para o Deus Todo-Poderoso, para o Deus Pai. Lembrem, quando Paulo falava sobre a ressurreição lá na igreja de Corinto, ele provou a realidade da ressurreição baseado na ressurreição de Jesus. Aí então ele começa falando que, assim como em Adão, todos morrem em Cristo, todos serão vivificados. Aí então ele fala que haverá uma ordem, isto é, nada de confusão. Paulo diria mais tarde que Deus não é Deus de confusão, tudo em ordem. Paulo disse que haverá uma ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo, nós, na sua vinda. Aleluia. Que lindo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, o primeiro a ressuscitar. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Aí então, o verso seguinte, note que lindo. Aí então virá o fim. Quando ele tiver, isto é, Jesus, quando ele tiver destruído todo domínio, poder
e autoridade. No decorrer desse texto, o que nós veremos em vídeos posteriores, a gente vai ver que lá no final, no verso 28, depois que Paulo descreveu tudo que acontecerá no reino, aí ele fala que tudo vai se voltar para quem? Para Deus. Para o Deus Pai. Para que Deus seja tudo em todos. Aleluia. Esse é o Deus Pai. Toda língua confessará, todo joelho se dobrará diante do nome Jesus, para a glória do Deus Pai, do Deus Todo-Poderoso, o Jesus, homem, a encarnação de Deus, ele, como homem, corpo glorificado, reinará. Depois de 1000 anos, termina o reino, termina a filiação. Deus já cumpriu o seu propósito. Não que Jesus não vai existir mais, Jesus é Deus, ele é eterno. Termina a filiação. Mas isso a gente verá nos vídeos posteriores. Aleluia, aleluia, amém.